Tudo que o Sérgio falou aqui, eu não posso falar assim, eu concordo com isso ou com aquilo, porque na minha área. Igual ele falou do buraco negro. Poxa, eu achei legal. Primeira vez que eu ouvi falar. Pessoalmente, eu gosto mais da simulação. Simulação também. Mas se tiver um cara defensor da teoria do buraco negro aqui detonando com o Big Bang, eu não teria contra-argumentos, claro, para poder debater com o cara. Do ponto de vista teológico, nada disso invalida a minha fé. Nada disso é contra o texto bíblico. Eu só tenho uma questão e duas perguntas, além de tudo que o Sérgio testemunhou da experiência intelectual dele. A minha questão é, a ciência não responde tudo. Há limitações nela. Nem tudo passa pelo crivo do método científico. Como ele falou de maneira muito honesta aqui, há muito mais... Ele não falou essa frase, mas eu quase a subentendi. Há muito mais perguntas do que respostas. Exato. Há muitas coisas que a gente não sabe. Muita coisa que a gente não sabe. E aí, eu só tenho duas perguntas que me levam a crer nesse primeiro momento. Por que existe algo ao invés de nada? Isso é uma questão muito válida. E por que a música ao invés de ruído? Se eu tirar Deus dessa equação, estou colocando equação em... Essa questão que o Rodrigo fala, que é muito interessante, que o Dr. Rodrigo fala, porque existem pessoas que de maneira muito taxativa, de maneira muito objetiva, dizem a ciência responde tudo, a ciência trabalha com tudo. Isso não é verdade. Nós sabemos que a ciência não consegue responder todas as questões, até mesmo nas questões científicas em relação às questões neurológicas, cerebrais, a ciência não consegue dar todas as respostas das coisas que acontecem dentro de nossa mente, o que é a mente, o que é a moral. Estou dando aqui pequenos exemplos de coisas que a ciência ainda não consegue explicar especificamente, ou seja, existem ainda coisas que a ciência não consegue explicar. Eu não posso usar a ciência e falar, olha, a ciência explica tudo. Isso não é verdade. Isso é uma desonestidade intelectiva, tá? Nós vamos continuar vendo aqui nosso amigo Rodrigo Silva falando. Entre aspas, aqui, apenas como figura de linguagem. Se eu tirar Deus dessa equação, é muito complicado, mesmo pela análise observacional que eu tenho. Porque ex nihilo nihil fit, do nada, nada se produz. Eu só posso dispensar Deus desse cenário se eu trabalhar com dois modelos que, para mim, Rodrigo, eles não fazem muito sentido. Ou do universo eterno, onde o próprio universo seria Deus. Só que, filosoficamente falando, aí eu vou me afastar da ciência e vou entrar na filosofia, que é a minha área. Tá bom. Se o universo é eterno para trás, esse momento nunca chegaria. Ele nunca chegaria. Se ele é eterno, ele está se expandindo para onde? Você está entendendo? Se ele é eterno, ele está se expandindo para onde? Não tem para onde expandir. Ele já teria chegado lá. Sim, ele é eterno, então ele é. Ele é. Né? Você está entendendo? E como nada desses modelos gozam de... Eu acho assim, mesmo o multiverso, a menos que o Sérgio me surpreenda com alguma evidência que eu não conheço, mas tô falando aqui não é provocando, não é porque eu não conheço mesmo. Multiverso, para mim, tá mais para Marvel do que para a ciência. Você tá entendendo? Então, assim, tem que ter uma causa primeiro. Eu vou ser bem aristotélico aqui. Eu não tô falando ainda que essa causa primeira é o Deus de Israel, que é o Deus da Bíblia. Eu estou falando apenas que é uma causa primeira. Ainda não estou legislando se ela é inteligente, se ela é pessoal, uma causa primeira. E essa... A filosofia, pessoal, ela é muito boa em relação quando nós estudamos Aristóteles. Quando Aristóteles fala sobre, por exemplo, a metafísica de Aristóteles, quando ele fala sobre o primeiro motor, que futuramente também... o São Tomás de Aquino também vai desenvolvê-la também, as 5 vias de São Tomás de Aquino. Nós conseguimos compreender mais de uma maneira lógica, de uma maneira explicativa, intelectiva, sobre este primeiro motor que dá-se origem ao universo. Porque em uma questão simples, objetiva e lógica, o universo precisa de um criador, sendo que as coisas precisam ter o seu início primário. Ok? Ok, todos nós concordamos. Qualquer ser que raciocina tem o simples pensamento e pensa que as coisas precisam dar aquele start inicial. Aquele start inicial é necessário. Por mais que muitos cientistas, não vou dizer a ciência, porque existem cientistas teístas também que acreditam em um Deus criador, mas alguns cientistas ateus, eles também devem concordar com essa ideia de que o universo precisa de um start inicial. Aquilo que nós cristãos chamamos de Deus, os cientistas também deveriam fazer uma análise lógica sobre essas questões, fazer uma análise da metafísica de Aristóteles,
fazer uma análise das 5 vias de São Tomás de Aquino sobre essa precisão, sabe? Sobre o primeiro motor, porque a gente chega a ter uma compreensão de o seguinte: as coisas que se movem significa que são movidas por algo, ok? Beleza. Então, se uma coisa é movida por algo e continua se movendo, significa que o motor primeiro do universo, ele não pode se mover. Porque se ele se mover, ele é movido por outra coisa. E se ele não se move, e as forças da física, as forças universais físicas, elas não têm efeito sobre esse Criador. Se as forças da física, que são criadas pelo Criador, não possuem efeito sobre o Criador, logo ele é eterno. Porque se o tempo ele existe dentro de um espaço que nós estamos determinando aqui cientificamente, significa que o Criador dele não pode estar preso ao tempo, não pode estar preso à matéria. Logo, é ilógico pensar que esse ser seja alguém normal, um ser humano, ok? Então é muito lógico, simples e evidente ao meu ver, analisar, sabe, logicamente, racionalmente, essas questões, tá? A causa primeira não pode ser o próprio universo, porque o universo não pode se formar do nada. Tem que ter algo que formou o universo. E esse algo tem que ser antes, além da matéria, do tempo e tudo mais. Eu ia falar, o universo não pode ser a causa primeira. Mas Deus, na tua fé, é a causa primeira, né? Por que ele é a causa primeira? Obrigadão, viu? Por que Deus é a causa primeira? Eu vou trabalhar com o modelo do Big Bang até que me deem mais outros. Tá bom. Tá bom? O Marcos não vai ficar chateado comigo, nós já falei isso com ele. Leigamente, eu trabalho com o modelo do Big Bang até que eu tenha outro melhor. E o Sérgio está liberado para me corrigir se eu falar alguma bobagem aqui. Mas ele é o melhor, o que a gente tem até agora, ele é o melhor mesmo, que explica... Se amanhã aparecer outro... E pelo que eu entendi do modelo do Big Bang, o tempo teve um começo, a matéria teve um começo, a energia teve um começo, a gravidade teve um começo, tudo teve um começo. Então essa causa primeira, para ser, no sentido aristotélico, a causa primeira do universo, ela tem que ser anterior a ele. E por ser anterior a ele, ela não pode ser restrita às dimensões temporais, gravitacionais, espaciais, senão ela não pode ser causa primeira. E por não ser delimitada por essas questões, ela tem que ser eterna. Se ela é eterna, não precisa de alguém gerá-la. Porque se tem alguém que a gera, aí eu vou cair num retrocesso infinito. Alguém precisa ter gerado aquilo ali, exatamente. E essa causa primeira, que em teologia nós chamamos de Deus. E as minhas 2 observações que eu faço só no mundo acadêmico são as seguintes. Letra A. Por que a academia pode aceitar vários tipos de acadêmicos discutindo academicamente a hipótese do buraco negro, do Big Bang, do outro, design inteligente e anticiência? É lógico, claro e evidente. Depois da nossa conversa, eu fui ler um pouco mais sobre design inteligente e realmente, em tudo quanto é lugar, é tratado como chacota. Como chacota, pseudociência. É lógico, claro e evidente que se Deus, nessas dimensões que eu estou colocando, existir, até a palavra dimensão é complicada. Teilhard de Chardin dizer que a gente só fala de Deus o que ele não é. Porque o que ele é em essência, até puxando Santo Tomás de Aquino, é difícil, né? Ele não pode passar pelo método científico. Porque qualquer coisa para passar dentro do crivo do método científico, laboratorial, experiencial, tem que ser algo alcançável pela ciência. Sim. Se Deus for alcançável pela ciência, ele é pequeno demais para ser Deus. Ele precisa caber no nosso entendimento. Exatamente. Né? Então, a única maneira que Deus tem de caber no meu sentimento, agora eu já estou saindo da filosofia e estou entrando na teologia. Só tem uma maneira de Deus caber no meu sentimento, no meu entendimento, se ele se diminuir propositadamente. Aí Lutero dizia que os homens usam máscara para se esconder. Deus, ao contrário, usa máscaras para se revelar. E a teologia faz a diferença entre o Deus absconditus e o Deus revelatus.